Bem-vindos ao mundo do conhecimento. Hoje vamos explorar os museus, espaços que vão muito além de galerias de arte. Eles são guardiões da história, da cultura e dos conhecimentos de comunidades, ajudando a preservar memórias e tradições através dos tempos. Os museus são muito mais do que prédios majestosos. São espaços dedicados a preservar obras de arte, objetos históricos, documentos e tradições culturais. Cada um deles é uma cápsula do tempo, oferecendo exposições e ações culturais que nos ajudam a entender melhor a nossa própria história. Os museus preservam obras de arte, objetos históricos, documentos e tradições culturais. Aqui, não apenas realizamos pesquisas e exposições, mas também várias ações culturais que nos ajudam a compreender melhor quem somos e de onde viemos. Somente no Brasil, há cerca de 4.000 museus públicos e privados, cada um preservando partes importantes da nossa história. Entre eles, destacam-se o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, com sua rica história de preservação e luta após o incêndio ocorrido em 2018, e o Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte, que nos conta a história do trabalho e das profissões. As peças de um acervo ajudam a entender como as pessoas de outros tempos viviam, usavam esses objetos e até mesmo se essas funções mudaram ao longo do tempo. São como um quebra-cabeça que historiadores e pesquisadores analisam, buscando entender e explicar seus usos e significados. Para os especialistas dos museus, várias perguntas guiam o trabalho de pesquisa. Perguntas como: quando e por que determinado objeto foi produzido? Ou para quem ele foi feito? Quais são as melhores condições para preservá-lo? Essas perguntas nos ajudam a conservar a história e os detalhes de cada peça. Um exemplo interessante é o Museu da Imigração em São Paulo, localizado no histórico prédio da antiga Hospedaria dos Imigrantes. Preserva e conta a história dos imigrantes no Brasil. Fundado em 1993, o museu guarda objetos, documentos, fotos e registros que retratam a chegada de imigrantes de diversas nacionalidades que vieram ao Brasil em busca de novas oportunidades desde o final do século XIX. Além de suas exposições permanentes e temporárias, o museu oferece experiências interativas e programas culturais que abordam temas como identidade, diversidade e herança cultural, promovendo uma reflexão sobre a contribuição dos imigrantes para a formação da sociedade brasileira. Nele, peças como um bule chinês contam a história dos primeiros imigrantes chineses que chegaram ao Brasil no século XIX. Esses objetos revelam uma ligação dos imigrantes com o chá e com o cultivo do café no Brasil, ajudando a preservar essa herança cultural. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, fundado por Dom João VI em 1818, é o mais antigo do Brasil e um dos mais importantes da América Latina, com um acervo de cerca de 20 milhões de itens, incluindo fósseis, artefatos indígenas e uma rica coleção de história natural. Em 2018, o incêndio devastador destruiu aproximadamente 85% desse acervo, levantando questões sobre a preservação do patrimônio cultural no Brasil. Desde então, esforços de restauração e colaborações internacionais têm buscado reconstruir o museu, cuja reabertura está prevista para 2027, marcando a resistência cultural e o compromisso com a preservação da memória nacional. Em Belo Horizonte, o Museu de Artes e Ofícios nos transporta para o passado das profissões. Ferramentas de tecelãs, fiadeiras e costureiras nos mostram a evolução do trabalho ao longo dos séculos,
preservando a memória de quem ajudou a construir nossa sociedade. Inaugurado em 2005, preserva e exibe uma ampla coleção de ferramentas, objetos e instrumentos que ilustram o trabalho e as profissões tradicionais no Brasil dos séculos XVIII ao XX. Instalado na antiga estação ferroviária central da cidade, o museu conta com mais de 2.500 peças que mostram desenvolvimento de ofícios como tecelagem, marcenaria, mineração e outras atividades que moldaram a sociedade brasileira. Além das exposições, o museu realiza atividades educativas e culturais, proporcionando um mergulho na história do trabalho e na evolução das técnicas manuais ao longo do tempo. Museus temáticos como o Museu do Futebol, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Automóvel guardam memórias específicas, mas igualmente importantes para a cultura. Em outros países, museus como o Museu do Prado, em Madrid, e o Museu Van Gogh, em Amsterdã, ajudam os visitantes a entender a evolução da arte e da cultura ocidental. Os museus estão em constante transformação. Cada visita nos oferece novas descobertas e nos lembra a importância de preservar nossa herança cultural. Visitar um museu é como fazer uma viagem ao passado para entender o presente. E aí, qual museu você gostaria de visitar? Deixe aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.